Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, uma honra reunir tanta gente boa para tratar desse tema que, desde o final do ano passado, vem afligindo a muitas pessoas. Afligindo e trazendo bastante curiosidade sobre como será o tratamento, né, que as cortes passarão a dar, a doutrina também passará a dar ao não recolhimento do ICMS pelas empresas e pelos empresários que a princípio, precisam recolher esse tipo de tributo. Nós tínhamos programado essa palestra presencial em março, a Comissão de Direito Penal, juntamente com a Comissão de Direito Tributário, presidida pela queridíssima Tatiane Psitelli, mas em razão da pandemia tivemos que adiar. O tema ele é tão imprescindível, é tão importante que, passados alguns meses, nós decidimos trazer essa discussão pela via virtual, que também permitiu uma gama de convidados muito maior, né? Então, nós temos convidados do Rio de Janeiro, do Paraná, de várias, da área tributária, da área criminal. Temos agora uma mesa bem mais diversa, eu acho que valeu a pena esperar para termos essa discussão. Eu vou passar a palavra para a doutora Tatiane, para também fazer a apresentação do evento e passar a palavra para os nossos convidados. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, né? Obrigada pela presença virtual, agradeço também a presença dos palestrantes e das palestrantes. A discussão certamente vai ser muito rica e eu não quero tomar tempo da apresentação de nenhum dos nossos convidados e convidadas com falas desnecessárias. Como a Daniela mencionou, o tema é muito relevante, ele segue relevante ainda mais no contexto agora da pandemia, em que as empresas estarão com maiores dificuldades financeiras e, portanto, a discussão é realmente urgente e necessária. Eu vou rapidamente apresentar como vai ser a dinâmica do evento. Nós primeiro teremos as falas, né, dos tributaristas, digamos assim, para depois ter a fala dos penalistas, seguidos depois dessas falas, então, dos debates, né? E aí os debates eles podem ocorrer tanto entre os palestrantes, né? Pode haver uma provocação entre eles, quanto de perguntas apresentadas pelos participantes. Nesse sentido, a gente pediria que vocês utilizassem o perguntas e respostas do Zoom e não necessariamente o bate-papo, porque aí a gente não consegue acompanhar. Então, se houver alguma pergunta, eu e a Daniela, a gente vai ficar coordenando. Havendo tempo, a gente abre para debate, a gente espera que haja, porque a gente pensou num evento bem dinâmico. Então, eu vou já rapidamente passar a palavra para quem de direito, e só para dizer que nós temos aqui, né, pensando no direito tributário, 3 nomes muito importantes e que certamente vão contribuir bastante com o debate. O primeiro é da minha querida amiga Bettina Kruppenmacher, que é uma parceira que sempre está presente nos eventos da OAB, em outros eventos, também na Fundação Getúlio Vargas. É uma honra contar com a sua participação aqui nesse tema tão relevante, um tema sobre o qual ela tem se debruçado. A Bettina, além de advogada, é professora da Universidade Federal do Paraná, então ela também vai trazer uma visão também da academia, né? Depois a gente vai ter a fala da Beatriz de Almeida, que é advogada e especialista em crimes contra a ordem tributária. Então, é uma advogada que atua especificamente nessa área, mas como nós também prezamos muito pela diversidade também de pontos de vista, nós temos aqui o Marcos Vinícius, que é da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e a voz, ela pode falar melhor, é muito relevante nessa discussão. Então, nossa ideia é fazer um debate democrático, com respeito de ideias, para que a gente saia daqui com novas reflexões e reflexões mais apuradas sobre o tema. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra, então, à Bettina, que vai abrir esse evento com as suas considerações. Agradeço novamente a participação de todos. Boa tarde a todos, então. Muito obrigada pela gentileza da apresentação, Tatiane. É muito bom participar de mais um evento coordenado por vocês, promovido pela OAB de São Paulo, onde eu tenho a honra de ser consultora, também a seu convite, enfim, na Comissão de Direito Tributário, e para falar desse tema que tem nos preocupado a todos, né, tributaristas e criminalistas, enfim.
Eu sei que nós, depois de fazer algumas lives, a gente já aprende que existe uma elegância a ser cumprida nessas lives, que é observar os prazos, senão a gente torna elas quase que intermináveis, né? Então, eu vou ser breve, vou diretamente ao ponto, registrando também a satisfação de participar dessa live ao lado de colegas tão ilustres, tão queridos, enfim. Mas vamos partir, como eu disse, direto ao ponto aqui, para não tomar o tempo de todos vocês, principalmente daqueles que nos prestigiam com a sua audiência, vamos assim dizer, né? Pois bem, como eu sou a primeira a falar sobre o tema, eu vou tomar liberdade de ler rapidamente aqui as 3 linhas, que foi a tese em que o Supremo, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 18 de dezembro, aí, no apagar das luzes do ano passado, a gente foi surpreendido com essa novidade aí, que é a criminalização no não recolhimento do ICMS próprio. Um susto para todos nós, tributaristas, criminalistas, e susto maior quando a gente se depara com a fixação de uma tese que é um verdadeiro nonsense, né? É um sem sentido, ainda que a minha área não seja penal, embora no começo da minha carreira eu tenha me dedicado ao direito penal, eu me assustei com isso aqui. Eu falei, mas isso aqui é um tipo novo? É um tipo híbrido? É uma novácio crimes? O que o Supremo fez aqui? O Supremo disse o seguinte: o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação, já veio na primeira frase, nós já temos um aspecto importante, contumácia, né? O contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação, ou seja, deve ter intenção de cometer o crime de apropriação, deixa de recolher ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137. Ou seja, há uma concepção, vamos assim dizer, ou uma criação de um modelo híbrido aí de apropriação indébita com o crime da Lei de Crimes Tributários previstos no artigo 2º, inciso 2º. Então, realmente, às vezes se torna até difícil de falar de uma coisa que não apresenta qualquer lógica. Qual é o ponto positivo nisso, né? Foi uma decisão em sede de HC, ou seja, não foi uma decisão em sede de controle concentrado ou de repercussão geral, e, portanto, novas decisões e diferentes dessas, os juízes de vários graus de instâncias e vários graus do Poder Judiciário poderão se manifestar de maneira diferente em relação a isso. No que diz respeito à parte tributária, é importante destacar que realmente o sem sentido da decisão se deve prioritariamente ao fato de que nós estamos falando do não recolhimento do ICMS próprio ou do ICMS por operação própria, e não do ICMS relativo à substituição tributária. São claros os objetivos políticos criminais dessa decisão, ou seja, há uma tentativa de usar o direito penal para que o tributo efetivamente seja pago, né? São aquelas sanções políticas às quais nós, advogados da área tributária, nos referimos. O problema é que os ministros não consideraram efetivamente a essência da sistemática do ICMS, que é uma sistemática de não cumulatividade, uma sistemática de créditos e débitos, e que imposto destacado não é a mesma coisa que imposto pago. Não consideraram também que há várias empresas, por exemplo, que têm créditos acumulados, créditos presumidos, relativos a operações anteriores, e que muitas vezes nada têm a pagar. Então, não significa, o não pagamento não significa uma situação de apropriação indébita, significa o direito subjetivo do contribuinte de não recolher porque ele tinha créditos a serem compensados. O que o contribuinte vai pagar efetivamente é a diferença do crédito pago na operação anterior
com aquele devido por ele mesmo. E se a gente tomar em consideração esse sistema de créditos e débitos e as peculiaridades do ICMS, fica ainda mais clara que essa é uma tese que não tem o menor sentido, que é puro ativismo judicial. Um ativismo judicial que cria um tipo penal novo, o que é definitivamente dos absurdos que em que o Supremo incidiu, me parece que esse seja um dos mais marcantes. Principalmente porque isso certamente será enfrentado pelos criminalistas, mas esse não é um crime formal, esse é um crime material. E sendo um crime material, há que se provar que efetivamente um consumidor final pagou o tributo, tem que se provar primeiro se ele pagou e o que ele pagou, e se o que ele pagou deixou de ser recolhido efetivamente pelo comerciante. Então, essa prova, que me parece quase impossível, isso os criminalistas vão poder me dizer se eu estou certa ou estou errada, mas é uma prova que, na verdade, o ICMS não tem um DNA para a gente saber quem pagou, se pagou, e se é esse ICMS que deixou de ser recolhido. E se houve dolo de não recolhimento, ou seja, de apropriação. Isso que me parece absolutamente uma prova impossível, né? Até porque quando o comerciante cobra pela venda de um determinado produto, o valor do ICMS que vem embutido no preço do produto é um dinheiro que ingressa no patrimônio do contribuinte e, portanto, é um dinheiro dele. Ele não deixou de recolher um dinheiro do consumidor final, ou seja, ele não era fiel depositário, vamos assim dizer, entre aspas, daqueles valores que ingressaram nos seus cofres em razão da venda de um produto. Na verdade, o dinheiro que eventualmente ele deixar de recolher é um dinheiro efetivamente seu e não do consumidor final. O que essa decisão fez, na minha opinião, foi transformar o contribuinte em responsável, né? Irresponsável por substituição. Uma hipótese que também não está prevista na lei. Essa é a situação que é mais clara para mim. A transformação do contribuinte em responsável, fora das hipóteses previstas na lei e na Constituição. Há que se considerar também que a Constituição proíbe prisão por dívida, e esse é um típico caso de prisão por dívida no meu entendimento. Então, eu acho que o maior problema aí vai ser definir, no momento da imputação de um crime, que eu sei que já está acontecendo com frequência em vários estados do país, em razão dessa decisão, comerciantes estão sendo criminalizados, ou estão sendo denunciados em razão do não recolhimento do ICMS próprio, é que nessas ações vai ter que se estabelecer, como eu disse, um DNA desse ICMS, para saber se ele efetivamente recebeu, de quem recebeu, e se houve dolo de não recolhimento, como diz a tese fixada pelo Supremo. Outra questão a ser definida é a questão da contumácia, né? O que é contribuinte contumaz? Alguns estados definem o que é contumácia. O estado do Paraná, mesmo onde resido, entende que aquele que deixar de recolher por 8 meses seguidos o ICMS devido é um contribuinte contumaz. Mas são regras estabelecidas por leis ordinárias estaduais, na verdade, elas deveriam, a regra em relação à contumácia, ou a definição de contumácia, deveria ser estabelecida por lei complementar e não por lei ordinária, no meu entendimento. Então, brevemente, essas são as minhas observações. Acho que nós temos aí um caminho muito longo pela frente, no sentido de definir o que é contumácia, no sentido de se definir quando haverá efetivamente o dolo de não recolher, ou seja, o dolo de se apropriar do seu próprio dinheiro. É difícil até falar do assunto, porque realmente a gente está fora de um padrão estabelecido na Constituição e na legislação. Então, essas seriam as minhas palavras iniciais, dentro desses 10 minutos que me foram facultados falar, e me ponho à disposição para eventuais esclarecimentos.
Bettina, muito obrigada pelas suas excelentes considerações. Eu vou passar imediatamente a palavra para Beatriz de Almeida, que vai certamente acrescer outros pontos interessantes. Beatriz, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vocês me escutam? Sim. Ok. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, ladeada por esses colegas. Quero saudar as presidentes da Comissão de Direito Tributário e de Direito Penal, doutora Tatiane, doutora Daniela. Trago aqui a saudação da minha presidente, doutora Marilis Costa, da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, da UAB São Paulo. E vamos lá. Alguns pontos que eu havia me proposto aqui a observar e trazer para vocês, compartilhar, a doutora Bettina já o fez, como não serei repetitiva, passarei a outros pontos, a outras análises, trazendo então um contraponto. A maior parte dos ministros que votaram seguiram o relator, o ministro Roberto Barroso, no sentido de que é necessário, assim, basicamente, né, de forma bem resumida, ele defende que o mero não recolhimento do ICMS não é caracterizado como crime. O que ele defende, o que ele afirma, né, e aqueles que votaram em convergência, defendem que o que deve ser criminalizado e, portanto, em defesa, inclusive, dos outros empresários e contribuintes, é a fraude ao erário. Alguns pontos eu concordo, outros pontos não. A doutora que me antecedeu até falou sobre a questão da prisão depositário infiel, né? A prisão por ilícito não penal, por exemplo. Ao meu ver, não se trata de a letra da lei, até peço licença aqui para ler, que tipifica o trecho aqui. Vamos lá, para ficar mais claro. O tipo penal, em sua literalidade, tem a seguinte descrição: deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrada, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher em cofres públicos. O que me espanta, na verdade, não é esse fato tipificado aqui nessa lei, na Lei 8.137 de 1990. O que me espanta são as mudanças e a interpretação que o STF deu a essa letra fria. Então, ele colocou essa questão do devedor contumaz, como a doutora Bettina muito bem salientou, tem inclusive um projeto de lei em trâmite. Esse projeto de lei prevê algumas características, alguns requisitos para que se identifique, para que se caracterize esse devedor contumaz, mas, por hora, é apenas uma interpretação jurisprudencial, porque nem doutrinária ela se nós formos pensar assim, e não houve uma clareza quanto ao que seria esse devedor contumaz. Pois bem, outro ponto que eu saliento são os verbos nucleares desse tipo penal: descontado ou cobrado. Do ponto de vista tributário, só quem cobra é o Estado. Quem cobra tributo é o Estado. Então, nesse caso, entende-se cobrado não por um ponto de vista tributário jurídico, mas por um ponto de vista econômico, propriamente dito. Então, o ICMS cobrado do consumidor final e não repassado ao Estado, não repassado ao erário. Pois bem, feitas essas considerações, eu concordo em partes com os votos que venceram. Eu acredito que, de fato, até para que haja uma livre concorrência, para que as atividades empresárias sejam dadas de modo saudável, é necessário que
empresários fraudadores ou fraudadores que se intitulam empresários, corrigindo, sejam sim punidos. Por quê? Se eles deixam de recolher, ou eles lucram mais de 100%, ou eles praticam o preço predatório. Isso enfraquece os outros. Então, desse ponto de vista, eu acredito que quando nós falamos em defesa dos empresários, nós também falamos em defesa da livre concorrência e da justa concorrência. Então, não dá para esquecer e não dá para tapar os olhos que nós temos, sim, empresários ou fraudadores que se intitulam empresários que praticam esse tipo de conduta. Para além disso, é importante também salientar que a subsunção do julgado, ela não diz respeito à constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste texto de lei. Ela diz respeito à tipificação daquele caso em concreto, ou verificando se, como a doutora bem disse, sendo um crime material, verificando se havia materialidade para a tipificação da conduta daqueles recorrentes, no recurso ordinário em habeas corpus, à letra da lei. Pois bem, aí é que está o ponto máximo. Eu acho que a defesa dos recorrentes, a defesa da comprovação da materialidade, ela não pode se presumir pela, como eu posso dizer, pela exclusão, pela liberação de todo e qualquer empresário de que alguns praticam o fato típico. Então, acho que não dá para presumir num primeiro momento que todo e qualquer recolhimento, toda e qualquer falta de recolhimento do ICMS se caracteriza crime, até porque o próprio julgado diz que é necessário comprovar o dolo, que é necessário comprovar que é um devedor contumaz, que até agora é uma coisa bastante obscura para todos nós, isso não ficou claro, eles também não esclareceram. Então, o meu temor também é quanto a essa interpretação deliberada. Então, qualquer um que deve, o juiz de primeira instância ou até mesmo a promotoria que ofereça a denúncia, considere que qualquer um que deva é devedor contumaz. Então, eu acho que é primordial definir o que é contumaz, de forma a não abrir deliberadamente esse conceito e prejudicar devedores que de fato estão com problemas de insolvência, enfim, mas que não têm o ânimo de praticar o crime, que não têm o ânimo de fraudar o erário. Mas eu acho sim que é necessário que estes outros que cometem esse crime de apropriação tributária sejam sim penalizados, porque isso lesa não só o Estado, a sociedade como um todo, porque esses valores são repassados, ou deveriam ser repassados, mas aí já é uma outra questão, investidos em políticas públicas, em serviços públicos, e lesa também os empresários que estão tentando, né, se manter coerentes e de acordo com a legislação, em dia com os seus pagamentos. Então, a minha fala vem, eu não pretendia falar necessariamente isso, mas a minha fala, até para estimular aí o debate, vem em contraponto nesse sentido. Eu acredito que é necessário, sim, que haja uma cautela dos procuradores, dos promotores, e o Dr. Marcos Vinícius falará, acredito que depois de mim, uma precaução também, um cuidado dos juízes de primeira instância, mas eu não acredito que simplesmente presumir que nenhum empresário comete esse crime seja uma solução, porque nós sabemos que nem todos se valem da elisão. Existem muitos empresários que se valem da evasão, e isso dificulta o trabalho, inclusive, do advogado. Então, é necessário que essa prática seja, sim, coibida. Bom, essas são as minhas considerações e, mais uma vez, agradeço. Muito obrigada, Beatriz, pelas instigantes colocações.
E eu passo a palavra agora imediatamente ao Marcos Vinícius, que é provável que vá na mesma linha da Beatriz. Estou ansiosa para escutar as colocações dele também. Obrigada, Marcos. Imagina. Bom, boa tarde a todos que nos assistem e também aqueles com quem eu divido essa mesa virtual. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. É um prazer enorme estar aqui. E como o tema é muito grande, eu vou saudar a todos na pessoa das presidentes da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, Tatiane Piscitelli, e da presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, Daniela Mediolaro, a quem eu agradeço também o convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Antes de mais nada, eu queria fazer um disclaimer. Eu falo aqui hoje, eu não falo aqui hoje em nome do Estado do Rio de Janeiro e nem da Procuradoria-Geral do Estado, então, portanto, qualquer opinião que eu emita aqui é uma opinião pessoal minha e que não se mistura com a opinião do Estado do Rio ou da Procuradoria-Geral do Estado, instituição a qual eu tenho muita honra de fazer parte. Bom, dito isso, como todos já sabem a essa altura, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 163334, decidiu pela possibilidade de incluir o não pagamento do ICMS próprio no tipo penal definido no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8137 de 90. E eu preciso dizer que eu, pessoalmente, nunca gostei muito dessa solução. E falo isso com tranquilidade porque entre 2016 e 2018, por quase 2 anos, eu fui procurador-chefe da dívida ativa do Estado do Rio e sempre me manifestei contrário a uma tendência que era bastante grande naquele momento entre os estados de fazer um movimento rumo ao direito penal, digamos assim, para resolver um problema crônico de ineficiência da cobrança dos créditos tributários que acho que aflige a todas as fazendas, especialmente as fazendas estaduais. Por outro lado, isso um pouco por conta da minha visão de mundo, que do ponto de vista do direito penal, bastante minimalista, e um pouco também porque eu acho que, de certa forma, você está transferindo um problema do direito tributário para o direito penal e utilizando o direito penal como instrumento para resolver um problema que o direito tributário não resolveu. Eu acho que há outros caminhos para se chegar ao resultado que todos esperam, acredito eu, e é um pouco a linha da minha fala aqui hoje. Por outro lado, eu sempre comunguei da percepção geral de que o combate à sonegação fiscal no Brasil, especialmente no âmbito do ICMS, ele é praticamente inexistente, né? E isso oferece um estímulo enorme à corrosão das bases tributárias, especialmente dos estados, e isso é uma verdade difícil de você esconder. E até por conta disso também, enquanto eu era procurador-chefe da atividade ativa, eu ajudei a criar o núcleo de ações fiscais estratégicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, justamente para poder, aí sim, os casos que eu acho que tem mais a ver com o direito criminal, embora não sempre, muitas vezes, que são os casos de sonegação fiscal, esses sim sempre, e os casos de fraude estruturadas, um grupo especial para tratar desses casos. E não uma ideia de criminalização no sentido amplo do não pagamento. Até em linha com o que já faz aqui o Estado de São Paulo, aqui não, eu estou no Rio, o Estado de São Paulo, mas vocês estão em São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Portanto, a questão não é simples, mas fato é que o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça já decidiram pela possibilidade, pelo menos em abstrato, da inclusão do não pagamento dentro do tipo previsto na Lei 8.137. Sendo assim, a minha ideia aqui é fazer uma fala mais propositiva do que tudo nesse âmbito. E para isso eu vou percorrer basicamente 3 tópicos. Eu, por coincidência, não estava lá no momento eu não assessorei o ministro nesse caso, mas eu trabalhei por 1 ano e meio como assessor do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo, e ele tem a mania de dividir tudo sempre em 3, e isso é uma mania que quem trabalha com ele acaba carregando para a vida. Então, eu vou percorrer 3 temas, basicamente, para poder defender o que eu pretendo defender aqui hoje. Primeiro, eu vou falar um pouco do contexto dessa decisão, o que está por trás e por que o Supremo Tribunal, eu acho que o Supremo Tribunal Federal acabou
decidindo dessa forma, e ainda antes disso, as razões que levaram os estados a caminharem nessa direção. E depois eu vou falar um pouquinho da decisão em si, né? Comentando um pouquinho os argumentos e dando o contorno, já foi dito aqui, eu queria enfatizar apenas alguns pontos um pouquinho diferentes do que já foram aqui falados. E, por último, falar um pouquinho das consequências, daquelas que eu acredito que sejam as consequências, nem todas positivas dessa decisão, infelizmente, o que a gente pode fazer em termos de futuro para melhorar o ambiente tributário de uma forma geral, que acho que, no final das contas, é o objetivo de todo mundo. Com relação ao contexto, é importante dizer que a cobrança, a ineficiência da execução fiscal, que é o principal instrumento de cobrança tributária no Brasil, ela é muito clara. Pegando aqui os dados mais atualizados do Justiça em Números do ano passado, de 2019, né, que acabou, os dados são de 2019, mas o estudo foi lançado há pouquíssimo tempo, 39% do total de processos no Brasil são execuções fiscais, 42% do total de processos na Justiça Estadual são execuções fiscais, 45% na Justiça Federal, e a taxa de congestionamento atual das execuções fiscais está em 90%, que significa que a cada ano, de cada 100 execuções fiscais novas que entram no judiciário, só 10 delas são resolvidas naquele ano, as outras 90 ficam para o ano seguinte, quando entrarão sei lá mais quantas, e que também ficarão congestionadas, e por aí vai. E esse número tem se alterado muito pouco, desde que o CNJ começou a divulgar esses números. Então, é muito claro que o Brasil tem um problema crônico de ineficiência na cobrança dos créditos públicos, e isso, com certeza, afeta os estados e as fazendas públicas diretamente e faz com que, muitas vezes, se busque saídas, digamos assim, que não sejam as mais ortodoxas para resolver esse problema. Um outro ponto, e aqui é importante dizer que isso é assim, uma especificidade do Brasil. Nenhum país seria arrogância dizer isso, mas se a gente analisar os principais países que o Brasil utiliza como fonte de intercâmbio em matéria de direito comparado, isso não só direito tributário, mas em vários outros ramos do direito, a gente vai ver que o Brasil é o único deles que tem um modelo de cobrança de créditos públicos e de créditos tributários que é eminentemente judicial. Se a gente olhar nos Estados Unidos, a gente vai ver que a cobrança dos créditos tributários nos Estados Unidos ele não é judicial, é eminentemente administrativa e residualmente judicial. Isso vale para a Alemanha, para a França, para Portugal, para a Espanha, para a Argentina e por aí vai. Todos esses países, e acredito que haja uma razão para isso, optaram por uma cobrança de crédito em que, inclusive, as medidas constritivas são feitas e são concluídas eminentemente pela entidade administrativa. Isso tem uma razão de ser, porque todos os estudos de cobrança de crédito apontam que há uma relação direta entre o tempo em que você cobra aquela dívida e a eficiência na cobrança da dívida. Quanto mais tempo você demora para iniciar os atos executórios, menor a possibilidade ou a probabilidade de você ser efetivo naquela cobrança. Portanto, a espera por medidas no judiciário, e a gente vê o impacto que as execuções fiscais e a cobrança pela via judicial tem, é muito grande. Isso gera um atraso óbvio nessas medidas e com isso também uma ineficiência na cobrança. Há uma dificuldade clara de se mover para um outro tipo de modelo. Todas as tentativas feitas no Brasil, eu não vou dizer que todas elas falharam, muitas foram chanceladas pelo Poder Judiciário, mas é sempre uma briga muito grande. Protesto de CDA, por exemplo, foi decidido relativamente há pouco tempo pela ADI 5135, mas foi discutido durante muito tempo no âmbito dos estados, foi uma briga feia, e mesmo no Supremo Tribunal Federal a decisão foi por maioria. E nós temos outros exemplos também, a próprio acesso direto pelo fisco de informações financeiras, que é algo absolutamente corriqueiro em todos os outros países do mundo, foi âmbito de uma discussão também que durou mais de década aqui no Brasil, e só com RS 601/314, de relatoria do ministro Fachin, que essa decisão
isso foi definido e ainda tem várias zonas de penumbra. Recentemente, o Supremo teve que decidir sobre o compartilhamento ou não com o Ministério Público para fins de investigação de crimes contra a ordem tributária, mas você tem várias discussões ainda nesse âmbito que não foram fechadas. Isso tudo também dificulta o próprio trabalho de investigação do Ministério Público. A minha colega promotora com certeza vai poder falar melhor disso. E ainda hoje a gente tem uma ideia de sanção política no direito tributário que me parece bastante difícil do ponto de vista de interpretação constitucional, de se sustentar. O Supremo tem movido, no caso da constitucionalidade do protesto CDA, acho que foi um bom exemplo disso. O Supremo aplicou o teste de proporcionalidade e se recusou a dizer simplesmente que era sanção política, e você cola uma etiqueta de sanção política e não debate efetivamente se aquela medida é ou não restritiva de direito a ponto de merecer a cunha de constitucionalidade, mas, como muitos defendem aqui, o simples fato de ser uma medida fora da lei de execução fiscal, ela seria inconstitucional. Então, assim, a gente se move muito devagar. A impressão que se tem é que no direito tributário todas as novidades são sempre muito mal recebidas. E essas que diretamente lidam com a cobrança são exemplo dela. Agora, o Supremo, em breve, vai decidir, por exemplo, sobre a averbação pré-executória, também é uma outra medida que viria a dar maior eficiência na cobrança dos créditos públicos e também, mais uma vez, está sendo discutida no Supremo. É preciso a gente ter em conta que a carga tributária no Brasil é alta, e ninguém discute isso, mas a cobrança de créditos tributários no Brasil é extremamente ineficiente. Acho que também pouca gente conseguiria defender o contrário. E aí é difícil a gente dizer se Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu não sei o que veio primeiro. Com certeza, essas duas situações influenciam mutuamente a outra. Provavelmente, se nós tivéssemos um sistema de cobrança mais eficiente e que a cobrança ainda na via administrativa, no âmbito do direito tributário, se ela causasse, de fato, um temor por parte do contribuinte, possivelmente a gente teria uma taxa de compliance maior e talvez a carga tributária pudesse ser menor. E na outra via também seria verdade. Se nós tivéssemos uma taxa, se a nossa carga tributária fosse menor, possivelmente a adimplência dos contribuintes no geral também seria maior. Então, essas questões se influenciam mutuamente. Eu acho que esse contexto explica um pouco essa aproximação que o direito tributário fez com o direito penal. Então, a partir de um momento em que o direito penal passou no Brasil a ser olhado de uma forma um pouco diferente e menos garantista, portanto, e aqui não vai nenhum juízo de valor, vai só uma constatação fática, com decisões do Supremo chancelando novas interpretações, digamos assim, do direito penal, especialmente do direito penal econômico e para crimes contra a ordem econômica, contra a administração pública. Os atores do direito tributário, tanto do ponto de vista das procuradorias de Estado quanto do Ministério Público, estadual e federal, viram que uma possibilidade seria, e a dificuldade de se avançar dentro de instrumentos eminentemente do direito tributário, viram no direito penal uma forma de, criminalizando, digamos assim, aproximando o direito tributário do direito penal, fazer avançar determinadas questões que não avançavam dentro dos mecanismos tradicionais do direito tributário. Então, acho que esse é um pouco o contexto, isso fica muito claro na fala do ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e também do ministro Alexandre de Moraes, para dar apenas dois exemplos de dois votos que foram mais eloquentes. Dito isso, com relação à decisão, eu queria só fazer, a doutora Betina já falou, a doutora Beatriz também, eu queria só ressaltar alguns pontos que ajudam a entender e para a gente olhar a decisão também pelo que ela não decidiu, e não só pelo que ela decidiu. Quer dizer, na verdade, no fundo, tratava-se de um recurso ordinário em um HC julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, como de fato, acho que a doutora Beatriz já ressaltou, não era uma ação de controle de constitucionalidade. Por óbvio, o Supremo, antes de decidir, fez uma análise prévia da constitucionalidade do tipo, estabelecido no artigo 2º, inciso 2, da 8.137. Mas o que o Supremo fez ali foi simplesmente negar provimento àquele recurso ordinário que
na origem, tinha origem no HC que buscava trancar a ação penal. Então, na verdade, o que o contribuinte / paciente do HC queria é que sequer fosse considerada a possibilidade dele vir a ser incriminado com base no artigo 2º, inciso 2. E, a rigor, o que o Supremo disse foi, olha só, você não tem direito a simplesmente trancar a ação penal. Então, o processo vai baixar, ou já baixou, e o Ministério Público vai ter que provar. E aí eu vou deixar para minha colega promotora de justiça entrar melhor nesses meandros, com todas as dificuldades que a doutora Betina já ressaltou aqui no caso do ICMS, conseguir provar que houve, naquele caso concreto, o tal dolo de apropriação que o ministro Luiz Roberto Barroso comentou e na parte final do seu voto, inclusive dando alguns exemplos de algumas situações específicas. Então, isso é importante para a gente entender exatamente o que foi dito. Ou seja, essa discussão ela não está aberta, ela não está encerrada. Vai haver espaço na jurisprudência para a discussão de várias situações concretas, para dizer se naquela situação concreta se continua ou não, se é possível ou não continuar incluindo aquela situação no tipo previsto na Lei 8.137. Outra questão importante para falar é a influência do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS nesse julgamento. Praticamente todos os ministros que se posicionaram pela maioria vencedora, inclusive o ministro relator, fizeram menção expressa ao que foi julgado no ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E, enfim, então, assim, sem entrar no mérito para a gente não abrir um outro webinar dentro desse aqui sobre ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, é importante a gente entender que, pelo menos nesse caso, o que não significa que o Supremo se mova sempre assim, a verdade é que, como regra, não se move, ele procurou ser, do ponto de vista sistêmico, coerente com o que ele tinha decidido lá atrás. E, tendo lá atrás decidido que o ICMS ele apenas passa pela contabilidade do contribuinte, mas que, na verdade, ele é recurso de terceiros, e o Supremo usou essa tese, a se discutir aqui se ele precisava ou não usar essa tese para poder dizer que não compunha o conceito de receita. Mas o fato é que o Supremo chegou a dizer isso para poder dizer que o ICMS não compunha o conceito de receita. E, a partir dessa premissa, usou essa premissa, aplicando aqui ao caso concreto do ICMS na base, da criminalização do ICMS próprio não pago, para poder dizer, olha, trata-se aqui de valor de terceiro, o desvalor aqui está no próprio fato de você apropriar um valor que é de terceiro, portanto, e exatamente com base nisso, fez a diferenciação entre o que seria a apropriação efetivamente e não meramente a criminalização do inadimplemento. Essa tese, no caso concreto, do ponto de vista de prova, vai ter que ser melhor trabalhada para que a gente consiga efetivamente pegar os casos que mereçam ser criminalizados com base nessa tese. Com relação ao dolo de apropriação, o ministro Luiz Roberto Barroso, no final da fala dele, ele traz alguns exemplos de situações em que ele de antemão consideraria, e são meros exemplos, em que haveria esse dolo de apropriação. E aí fica muito claro um pouco do que eu tentei falar lá atrás, como você transferindo para esse tipo alguns problemas na ineficiência, na ineficácia da cobrança do crédito tributário. Ele vai falar que, na verdade, não basta o mero inadimplemento, mas a necessidade, mas que esse caso deve ser aplicado ao devedor quanto mais, as hipóteses de inadimplência reiterada, as hipóteses em que o contribuinte causa embaraço à fiscalização, hipóteses de encerramento irregular das atividades com abertura de outras, ou utilização de laranjas, o que a gente está tratando aqui no âmbito das fraudes estruturadas, e por aí vai. Então, houve claramente enfim, ele elencou alguns exemplos aqui para poder tentar delimitar melhor um tipo que, de fato, ficou bastante aberto. Já encaminhando para a terceira e última parte da minha fala, talvez eu esteja roubando um pouco o tempo, o que eu acho? Assim, quais são as consequências e propostas que eu colocaria assim, para o debate, para a gente pensar junto se não poderiam melhorar esse ambiente de forma geral no âmbito tributário? Primeiro, com relação às consequências. A primeira consequência que eu acho é que, sendo exitoso nisso, há uma tendência que o direito tributário, do ponto de vista das fazendas estaduais do Ministério Público, continue, de certa forma, avançando para instrumentos de direito penal, o que é ruim, na minha opinião. Assim.
ruim tanto do ponto de vista da autonomia do direito tributário como ramo do direito, quanto das consequências mesmo de você misturar valores jurídicos tutelados e que deveriam ser tutelados de forma diferente quando a gente está falando de direito tributário e de direito penal. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo e há um risco também das fazendas estaduais fazerem uma leitura muito aberta desse julgamento do Supremo e acabar havendo aquilo que eu falei lá no começo, que eu não gostaria que acontecesse no meu estado, que é uma criminalização ampla da inadimplência, que eu acho que seria um equívoco maior de uma leitura apressada dessa decisão. Embora deixe claro aqui que não me parece que tenha sido isso que o Supremo disse. O problema é que a sinalização abre margem para que, na prática, possa ter uma desvirtuação dessa decisão do Supremo. Um segundo ponto seria a expansão dessa ideia de criminalização para outros tributos, que tem uma dinâmica diferente da dinâmica do direito do ICMS, que é um tributo indireto. Quer dizer, você já tem, para as hipóteses de retenção, que é um pouquinho diferente, a possibilidade da apropriação indébita. No caso do ICMS, você já tinha a possibilidade de criminalização no ICMS-ST, já referendada por vários tribunais, e uma leitura também que desvirtua essa decisão do Supremo pode, dentro de uma lógica um pouco consequencialista, utilizar isso para expandir para outros tributos, inclusive diretos. É um risco que se corre com essa decisão. Então, agora, me parece evidente também que, do ponto de vista digamos assim, de um efeito positivo, pelo menos do ponto de vista da fazenda pública, eu acho que, num primeiro momento, uma decisão como essa provavelmente deve aumentar, digamos assim, os instrumentos que a fazenda pública tem para poder fazer a cobrança dos seus débitos e, digamos assim, dissuadir os maus pagadores de tributos e possivelmente gerar um aumento de arrecadação. Quais seriam as minhas propostas, eu acho, para a gente reverter esse quadro e poder voltar, acho que, para uma normalidade dentro do direito tributário? E aí são 3 propostas rápidas que eu faço aqui mesmo, que eu já devo estar com o meu tempo estourado, e eu acho que elas devem ser mais ou menos encaradas na ordem que eu vou dizer. A primeira é uma mudança no modelo de cobrança. A gente não precisa necessariamente adotar de pronto nenhuma dos modelos de cobrança que tem em outros países. Não necessariamente a Receita Federal precisa ter os poderes que o IRS americano tem de fazer bloqueio de contas, levar imóveis a leilão e por aí vai. Nem estou advogando que a gente chegue ao ponto que é nos Estados Unidos, em que um contribuinte, para poder acessar o judiciário depois de esgotada a via administrativa, precisa pagar para depois ir a juízo e pedir a repetição. O modelo lá é assim. Eu só acho que a gente precisa tentar encarar algumas das novidades que têm surgido no Brasil em termos que pretendem aumentar a eficiência da cobrança com um pouco mais de cuidado e tentando, com base nelas, aprimorar e não simplesmente dizer que tudo é inconstitucional, que nada pode, que tudo viola o devido processo legal. Eu acho que com isso a gente consegue construir mais e a gente evita algo que é muito comum no direito tributário, que contribuintes e fisco, de um lado, encerram um diálogo com dizendo que pode tudo, outro dizendo que não pode nada. E aí o fisco acaba sempre conseguindo, de alguma forma, meios para fazer o que ele efetivamente gostaria de ter feito no primeiro momento e acaba fazendo isso sem que o contribuinte tenha conseguido influenciar. A gente viu isso, por exemplo, nos planejamentos tributários e com o movimento que o CARF fez depois de aplicação de multa de 150%, representação fiscal para fins penais, porque no Brasil sempre se recusou a discutir uma lei geral, uma regra geral antilesiva, como existe em vários outros lugares do mundo. Esse caso talvez seja um pouco isso. Durante muito tempo, a gente levou ao máximo a ideia de sanções políticas, se recusou a discutir boa parte das inovações em matéria de cobrança que surgiam no Brasil, se pegando fielmente a uma lei de 1980, que é a Lei de Execuções Fiscais. Então, eu acho que aprimorar esses modelos de cobrança e com mais diálogo entre fisco e contribuinte é fundamental. Segundo, aprimoramento dos canais alternativos de solução. Qualquer endurecimento no modelo de cobrança necessariamente impõe que você tenha um canal mais aberto de diálogo com aquele contribuinte que quer se regularizar,
que quer fazer o certo e que quer, portanto, se diferenciar do devedor contumaz, do fraudador e do sujeito que usa dos tributos para poder financiar o seu negócio. Então, modelos como o de transação, e é louvável a tentativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesse momento, a arbitragem em matéria tributária, que parece um tabu, e várias outras medidas alternativas de solução de controvérsias são muito bem-vindas nesse ambiente e devem ser oferecidas ao contribuinte se houver um endurecimento no modelo de cobrança. E, por último, eu acho que o problema digamos assim, criado, entre aspas, pela decisão do Supremo, ele pode ser resolvido por uma mudança legislativa. Quer dizer, o Supremo, de certa forma, ele disse que o tipo se inclui nessa, que o não pagamento de ICMS próprio se inclui no tipo do artigo 2º, inciso 2 da 8.137, e o Supremo deixou mais ou menos claro o que ele gostaria que significasse esse dolo de apropriação, seja com exemplos, seja nos debates. Vamos ver o que vai sair da publicação do acordo, que ainda não ocorreu. Eu acho que é o momento de fisco e contribuintes se juntarem para definir um conceito que seja nacionalmente aplicável, como a doutora Betina falou, de devedor contumaz, e também alterar essa lei e esse tipo para que se torne mais ou menos taxativo as hipóteses em que efetivamente ele deve ser aplicado, para que a gente possa separar o joio do trigo. Quer dizer, acho que não é interesse de ninguém, acho que nem das fazendas, nem do Ministério Público, de utilizar esse instrumento como uma forma de criminalização ampla da inadimplência. Mas, por outro lado, também é preciso que as fazendas e o Ministério Público tenham instrumentos que sejam efetivos e eficazes para a cobrança do crédito tributário e para a punição daqueles que utilizam o não pagamento de tributos como uma forma de vida e de financiamento dos seus negócios, inclusive com um efeito extremamente deletério sobre a concorrência. Era isso, desculpa se eu avancei e se eu passei do tempo, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, Marcos. Suas palavras foram muito esclarecedoras e podíamos ficar aqui te ouvindo por muito tempo. Acho que realmente foi muito bom te ouvir. Eu vou, sem perder muito tempo, passar a palavra para a doutora Cíntia Marangoni, que é promotora de justiça. Ela atua no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é ex-delegada, também foi nossa colega, foi advogada, e acho que pode trazer uma visão muito interessante do Ministério Público nessa atuação, especialmente dos devedores contumazes, dos sonegadores contumazes. Com a palavra, a doutora Cíntia. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, também agradecer o convite, parabenizando a organização do evento, né, a doutora Daniela, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB, também a doutora Tatiane, presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB São Paulo, né, pela importância, a atualidade desse tema, né, do evento de hoje, principalmente no momento de pandemia e já vislumbrando aí um cenário pós-pandemia que a gente pode imaginar, né, as dificuldades do empresariado e até o aumento do número de contribuintes aí que estarão inadimplentes, né? Lembrando também que esse assunto, né, essa questão que a gente está debatendo hoje, ela foi levantada no julgado, recente julgado do Supremo, como já foi mencionado, né? Recurso ordinário em habeas corpus, 163.334, que acabou julgando procedente a tese do Ministério Público de Santa Catarina e acabou reconhecendo, fazendo análise quanto à constitucionalidade do crime de apropriação indébita tributária prevista no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, né? E tamanha é a relevância desse tema que o próprio Supremo, eu acho até interessante mencionar, ele acabou admitindo o ingresso de terceiros interessados a título de amicus curiae, de diversas entidades, né, sindicato, associação, federação, e também trouxe para esse debate jurídico alguns órgãos públicos diretamente interessados, né? Chamou um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, representante da Fazenda dos Estados. Então,
já antevendo aí que esse assunto teria uma relevância prática muito grande, né? Eu queria só contextualizar a minha atuação profissional nesse momento para falar um pouquinho também da minha prática, que eu acho que interessa, acho que fica mais fácil da gente visualizar algumas coisas. Como foi mencionado pela doutora Daniela, atualmente eu estou no GAECO, né, que é o Grupo Especial de Atuação contra o Crime Organizado. Lá nós temos investigações que também tratam de fraudes fiscais estruturadas. Claro, a gente está falando no âmbito de criminalidade organizada. E nessas investigações, nesses casos práticos, a gente sempre vê o mesmo cenário, tendo por fundo operações fictícias, emissões de notas fiscais falsas, abertura e fechamento sucessivo de empresas para operacionalizar as fraudes, empresas de fachada, enfim, é tudo um contexto que é sempre percebido nesse cenário do crime organizado. Claro que o nosso caso de hoje é interessante porque uma das teses defensivas desse caso que o Supremo julgou é exatamente, leva em consideração exatamente a ausência de fraude, né? Por isso que eu acho que o nosso debate hoje, para onde eu vou levar um pouco essa nossa discussão, é em relação à tipicidade, no que se refere especialmente à análise de ocorrência do dolo, que foi muito mencionado aqui, né? A dificuldade de se vislumbrar a ocorrência de dolo, de apropriação, no caso concreto, né? Também, como já foi até mencionado um pouco em relação aos votos dos ministros, da decisão do Supremo, eu acho interessante mencionar que, para mim, eu acho que ficou claro, inclusive, no posicionamento dos ministros que votaram a favor, né, da criminalização, essa questão do dolo. Eu até anotei alguns trechos nos quais alguns ministros dizem expressamente, né, necessidade de dolo de apropriação, contumácia, consciência, vontade explícita e contumaz de não adimplir o fisco, né? Então, durante o transcorrer de toda a fundamentação desses entendimentos, a gente logo se nota que esse tipo penal, essa criminalização, tem essa necessidade da evidência desse dolo, né? Dessa relevância dessa análise. E aí que chega a questão, que foi até mencionada pelos nossos colegas anteriores, até o Marcos Vinícius falou, a dificuldade que o Ministério Público, né, tem que ter para realmente constatar e analisar se houve ou não esse dolo de apropriação, né? Acaba que a nossa análise é mesmo, no caso concreto, caso a caso, de acordo com as circunstâncias fáticas da situação. Até foi mencionado já pelo Marcos Vinícius que o próprio Barroso mencionou alguns exemplos, né, do que seriam esses indícios, essas possibilidades do vislumbre do dolo, né? A inadimplência reiterada, utilização de laranjas, as interpostas pessoas à frente dessas empresas, criação de obstáculos à fiscalização, a falta de tentativa de regularização da situação fiscal, também o encerramento sucessivo de empresas irregulares, a abertura das subsequenciais, né? Então, são todos esses indicativos, tentativas de se facilitar essa análise do dolo de apropriação por parte desse contribuinte, né? E isso, lembrando também, obviamente, que esse é um tipo penal que não comporta modalidade culposa, né? E como eu disse no início, que uma das teses defensivas desse caso concreto alegava a questão da ausência de fraude. A gente pode lembrar que a fraude nesse tipo penal também a fraude não é elementar, né? Então, na minha visão, essa questão de ter ausência de fraude, nesse caso concreto que o Supremo julgou, realmente não caberia. Inclusive, na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, o artigo 1º, que trata de outros tipos penais, que traz a fraude, sim, como elemento do tipo penal, a pena é até mais agravada, né? Reclusão de 2 a 5 anos. Essa apropriação indébita tributária que a gente está falando, do artigo 2º, tem a pena menor, detenção de 6 meses a 2 anos, né? E não havendo necessidade dessa constatação da fraude na prática desse delito, né? Como também já foi mencionado a questão de que o Supremo acabou fazendo uma análise de constitucionalidade desse artigo 2º da Lei 8.137, né? Isso acaba tendo, obviamente, uma grande relevância no mundo jurídico, para nós também que atuamos na área penal. Lembrando que esse tipo penal, ele
está em pleno vigor, não foi revogado, não caiu em desuso, né? E com essa decisão acaba havendo ainda mais um reforço em relação à possibilidade da sua aplicação, claro, constatados aí os elementos do tipo e a evidente ocorrência de dolo, né? Eu fiz na verdade, algumas coisas que eu acabei notando quando li essas decisões e estava me aprofundando sobre esse caso específico. Já partindo para a minha conclusão, eu queria mencionar em relação especificamente à minha atuação, na atuação do Ministério Público. Eu acho que certamente, obviamente, é uma decisão que traz uma certa apreensão para os contribuintes, para o empresariado, não tenho dúvida, né? Mas eu acredito que não há que se compreender que o devedor de ICMS automaticamente vai ser denunciado na esfera criminal, né? Acho que o intuito da decisão nem foi essa, né? Até hoje, os casos que a Fazenda costuma encaminhar para o MP, para essa análise criminal, sempre foram casos de reiterada inadimplência, que sempre existiam alguns outros indícios, ou de conduta de dolo ou de fraude, sempre, né? Pelo menos quando eu estava em promotoria criminal comum e recebia esses casos, eram sempre casos nesse sentido. Inclusive, hoje de manhã, eu entrei em contato com a Secretaria da Fazenda, a diretoria do DEAT, que a gente tem uma parceria. Eu já tinha conversado com eles sobre esse assunto, para puxar um pouco o entendimento deles, e hoje eu dei conversei novamente e falei com eles. Falei, e aí, como é que está o entendimento de vocês, né? Ele falou, Cíntia, a gente tomou conhecimento, claro, não transitou em julgado, mas eles já estavam preparando aí o entendimento. Ele falou, na prática, não mudou nada para a gente, porque eles costumam mesmo tendo esse olhar para o devedor contumaz e que, além disso, tem uma conduta indicativa ou de dolo ou de fraude, né? Então, ele falou, na prática, sinceramente, a gente continua olhando todos esses outros aspectos, né? Ele falou, claro, que acabou tendo um efeito indireto, porque muitos contribuintes que não se aprofundaram na decisão, enfim, acabam ficando mais receosos, né? Mas eu acredito que essa decisão me parece, né? A mim me parece que o intuito não foi tornar o Ministério Público, que é o autor da ação penal, somente mais um instrumento de cobrança de débitos tributários, né? Creio que não seja essa a finalidade, né? Falando também dos crimes tributários, como até a doutora Bettina ressaltou, né, da importância da responsabilização penal do autor do crime tributário, são esses crimes que têm o Estado como sujeito passivo, né? Às vezes é um pouco difícil enxergar a lesividade desses delitos, né? Mas é a sociedade que está por trás, né, que deixa de receber essas políticas públicas, esse investimento, né? Lembrando que o ICMS é a principal fonte de receita dos estados e também o tributo mais sonegado, né? Na verdade, fechando agora as minhas considerações, por tudo isso que eu disse, eu acabo não concordando com alguns posicionamentos que dizem que esse tipo penal seria uma prisão civil por dívida, porque, como eu disse, tem que ter toda uma análise do dolo, dessa apropriação dolosa, teria que haver toda essa análise da parte para ser mesmo uma criminalização, né? Então, a mim me parece que aos devedores do fisco, obviamente, continuar sendo hipótese de execução fiscal. Agora, os casos dos inadimplentes contumazes que fazem dessa inadimplência tributária o seu modus operandi e que evidenciem na sua conduta esse dolo de apropriação a partir da análise de cada caso concreto, aí sim eu acho que esses casos mais extremos poderá ser cabível, sim, essa responsabilização na esfera criminal por esse tipo penal, né? Mas eu tenho certeza que a discussão não vai acabar por aqui. Acho que quando transitar em julgado, eu acho que ainda vai ter muita coisa, né, no âmbito doutrinário, jurisprudencial, mas compreendo absolutamente a apreensão que essa decisão traz para os contribuintes, né, e com certeza o empresariado em geral. Estas são as minhas considerações. Eu retorno então a palavra para a presidência da mesa dos debatedores. Muito obrigada, doutora Cíntia. Eu acho que tem muito pano para manga ainda, né? Isso ainda vai dar muita discussão e as partes certamente vão embargar, né? Vamos ver o que vem por aí. Eu vou passar a palavra
para a minha querida professora Heloísa Telita, consultora especial da Comissão de Direito Penal, maravilhosa e crítica feroz a essa decisão do Supremo. Vamos lá, Elo, obrigada, a palavra está contigo. Vamos lá. Muito obrigada, Dani, por essa apresentação efusiva. Isso aqui é porque tem uma amizade longa aqui, viu, gente? É bondade de amiga. Boa tarde, boa noite já a todos. Eu vou só, porque eu estou muito feliz de estar aqui com a Cíntia, a Beatriz, a Betina, a Pri, o Pie, Marcos Vinícius, a Tati, a Dani. Então, falei todos os nomes rapidinho. E de ter aí uma galera de 204 pessoas nos assistindo hoje. A Betina fez uma mega maravilhosa introdução, complementada na parte tributária pelo Marcos Vinícius, assim, fiquei encantada com a sua fala, apesar de você ter roubado um pouco do nosso tempo. Mas adorei. Depois nós vamos bater papo depois. Da Beatriz também, e agora da Cíntia, que me deixou assim bastante mais... acho que a gente está todo mundo um pouco na mesma página. Tirando o fato que, como a Dani adiantou, eu não tenho, assim, eu sou crítica ferrenha dessa decisão. E vou, então, direto nos pontos que foram ressaltados pelos anteriores, para fazer a seguinte colocação. Onde está o problema, né? Onde está a celeuma? A celeuma foi a interpretação do termo cobrado do artigo 2º 2, tá? Tem o descontado, ninguém tem dúvida. O cobrado foi a questão. E a questão foi que o termo cobrado foi interpretado a partir da decisão do STJ num sentido de linguagem cotidiana. E ele não é um elemento descritivo do tipo penal, ele é um elemento normativo do tipo penal, que se remete à legislação tributária. Com isso, o Supremo praticou uma ilegalidade, ele violou o princípio da legalidade, que nos elementos normativos, salvo definição própria do direito penal, obriga a interpretação de aonde está definido aquele conceito. Então, o Supremo, nesse sentido, né, a gente não conhece o acórdão, então tudo tem que ser assim, colocado com grano Salles, né, com cuidado. Não conhecemos o acórdão e o julgamento não acabou, né, porque com certeza virão embargos de declaração. Então, é um elemento normativo, não há uma definição própria do direito penal para a cobrança de tributos, tem que obedecer à legislação tributária, também regida pelo princípio da legalidade. Então, é uma interpretação in malam partem do termo cobrado e que quebra a legalidade, tanto do direito penal, porque esse termo está muito bem definido no direito tributário e se trata de reembolso, hipóteses de reembolso. Bom, com isso, o que acontece, né? Qual é o resultado dessa interpretação do termo cobrado no sentido da linguagem cotidiana? Primeiro, quebra da legalidade. Segundo, quebra de uma estrutura de desvalor que sempre foi, pelo menos desde 1990, a estrutura, né, a dupla estrutura de proteção da arrecadação tributária. Uma assentada no desvalor da fraude, seguida do resultado, artigo 1º, artigo 337-A, esse caminho. E outra centrada, né, na posição de responsável, que é aquele que não pratica o fato imponível e, portanto, não manifesta a capacidade contributiva, colocado pelo Estado na posição de órgão de facilitação da arrecadação. Né? Artigo 2º 2, artigo 68A do Código Penal, parágrafo 1º, inciso 1. Então, essa era a lógica. Qual a diferença entre as duas? O dinheiro é meu e eu fraudulentamente engano o fisco para não pagar. O outro dinheiro não é meu. Eu fui obrigado pelo Estado a arrecadar do contribuinte e tenho que entregar. Esse é o desvalor. Essa é a diferença. Por isso que um exige fraude e o outro não. E os dois são condutas criminais. Nunca, nunca, jamais, né? Débito declarado e não pago. Nunca, jamais, nunca. Nenhum país civilizado tem isso, tá? E não acho que é prisão civil por dívida, é prisão penal por dívida. E a gente tem que discutir se o direito penal pode fazer isso, sob o ponto de vista da proporcionalidade. Bom, o resultado foi isso, a punição da mera inadimplência, como o Marcos Vinícius falou, não há nada que indique que não pode ser aplicada a todos os tributos, né? Consequências dessa mudança de entendimento. Erro de tipo, para todo mundo que praticou essas condutas, até a decisão do STJ, pelo menos, né?
pelo menos, ninguém sabia que era crime não pagar tributo declarado. A necessidade da prova da repercussão, que o Pia vai falar sobre ela, mas agora eu queria falar sobre os requisitos mencionados no voto, no final do voto, e talvez por outros ministros também, para conter, assim, acho que na percepção da gravidade do que estava sendo feito, que é a criminalização da inadimplência, criaram requisitos para punição que não estão no tipo penal. Contumácia não está exigida pelo artigo 2º 2, nem pelo 2º, nem por nenhum dispositivo penal tributário no Brasil. Princípio da legalidade, tá? No direito penal, quem diz a norma é o legislador. Então, eu, se fosse juiz, eu diria, mas, excelência, querido Supremo Tribunal Federal, a lei não exigiu contumácia. Tá? Contumácia também não diz respeito ao desvalor da ação. Contumácia diz respeito ao desvalor do resultado. É aquele que deve mais. Quem deve mais merece mais pena. Tá lá, 59. Juiz fará a dosimetria da pena de acordo com as consequências do delito. Tá? Isso não é desvalor da ação. Isso é medida de dosimetria de pena. Tá? Então, não pode usar para caracterizar a infração, a não ser que fosse legislado, como é, por exemplo, na Itália e na Espanha. Na Espanha, acima de 80 mil euros, a Itália acabou, aliás, de baixar os patamares dela. 2, dolo de apropriação. Essa, para mim, é uma de mais criatividade. A gente se apropria de coisas que são dos outros. O tributo, o valor que eu cobro das minhas mercadorias é meu. Embuta eu o tributo ou não. Não tem coisa alheia para ser apropriada. 2, tipo penal não usa a palavra apropriação, utilizado pelo 168, nem 168A. Infeliz o legislador de 2000, quando apelidou o 168A de apropriação indébita previdenciária. O tipo não exige se apropriar. O tipo penal do 2º 2 e do 168A não exigem que a conduta do agente signifique tornar própria a coisa que é alheia. Ou seja, 2º 2, desconto o tributo na qualidade de responsável tributário. Deixo as notas em cima da minha mesa. Não faço nada com elas. Não as torno minhas. Não invisto na minha empresa. Não faço nada. Pratiquei o artigo 2º 2. Na data, no prazo legal, deixando de recolher. Então, não tem apropriação. 1, porque o tipo penal não exige. De novo. E 2, porque não há coisa alheia para me apropriar. A coisa não é alheia, tá? E é muito e essa proposição de que seria apropriação indébita, ela é curiosa. Apropriação indébita do valor alheio de quem? Porque do consumidor final, o valor não é... Ele seria a vítima e não o Estado. Então, né? E o valor não é alheio. Se o valor é de alguém, é do consumidor, não é do Estado. Porque tributo, que eu saiba, não é expropriação. Tá? Não é assim, praticou o fato imponível, dinheiro não é mais seu. Tá? Não é expropriação. E referência à laranja, como disse a Cíntia. Referência à laranja é fraude. Já está no artigo 1º. Não está referido no 2º 2. Primeiro, mais uma palavra que um magistrado põe no tipo penal e não existe essa palavra. Laranja indica algum tipo de falsificação. Isso é artigo 1º, ou 337A. E merece pena maior, que está, inclusive, no artigo 1º. Obstáculos à fiscalização, eles são adotados depois que você já deve. Ou seja, não tem nada a ver com a prática deste fato punível, do 2º 2 ou do artigo 1º, qualquer um deles. São fatos posteriores. De novo, um elemento que não está no tipo penal e que o Poder Judiciário não pode colocar no tipo penal. E então agora um tribunal pode fazer uma interpretação que viola, né, o sentido jurídico de um termo e depois começar a colocar vários requisitos para compleção da conduta típica que não estão exigidos no tipo penal. Assim, para mim, essa decisão é insustentável. Agora, se nós precisamos de uma reforma, primeiro tributária e depois penal,
Concordo plenamente, subscrevo tudo que o Marcos Vinícius falou. E a maior deturpação do sistema penal tributário, né, a prova da falência dele, são as causas de exclusão da punibilidade por pagamento e parcelamento, junto com o refis. Pronto, acabou. Então, assim, é meio tudo te faz de conta, sabe? Quase tudo te faz de conta. Porque finge que eu vou te punir, mas eu não vou te punir. Porque você vai para o refis, aí você renova o refis, renova o refis, renova o refis, renova o refis. Então, é um ciclo vicioso, como o Marcos Vinícius falou, a gente tem que parar e sentar e falar, bom, né? Tem que ser punido penalmente conduta grave. As pessoas estão tirando dinheiro de tudo aquilo que agora está salvando um monte de vida. Em termos federais e em termos estaduais, é o que dá autonomia federativa. A gente não tem que ficar pedindo dinheiro para o governo federal. É o dinheiro da educação, principal destinação do ICMS. Então, assim, coisas realmente essenciais para um Estado democrático de direito, né? Um Estado humanista como o nosso. Então, essas são as minhas considerações. Nada nessa decisão me convence. Para mim, ela é ilegal em todos os aspectos até agora que eu examinei essa questão. Mas, como nossa palestra diz, a questão está aí e agora o Pia vai dizer para a gente, e agora? Obrigada. E agora, Pia? Elô, obrigada. E você disse tudo, né? A gente sente exatamente essa necessidade de envolver o direito penal para uma solução de recolhimento de tributo, e aí você se usa o direito penal para reverter quando o contribuinte está ali sofrendo uma acusação criminal. Na segunda-feira, o Tribunal Regional Federal ele trouxe uma decisão inédita, até de um caso lá do escritório, em que o contribuinte ele fez o parcelamento do refis antes do segundo recebimento da denúncia. Então, aquela primeira decisão de recebimento de denúncia foi feita, o parcelamento não havia sido realizado. Aí, quando houve a apresentação de resposta, o contribuinte foi lá e pagou. E o TRF entendeu que era possível, sim, suspender a ação penal, porque por uma questão de política criminal, afinal de contas, a lei ela veio justamente para possibilitar, né, que o contribuinte se acertasse com o fisco para que deixasse, portanto, de responder uma ação penal. Então, o tribunal abrindo esse precedente, que na nossa opinião foi super importante. Aí você vê o quanto o direito penal ele é usado para soluções nos seus mais diversos sentidos de questões criminais, né? Então, é uma preocupação total. Mas, enfim, vou passar a palavra agora para o querido Pier Paolo Bottini, professor da USP, nosso amigo, que atua nesse caso, né, como amicus curiae pela Fiesp, e acho que ele pode nos trazer muitas informações e nos ajudar, e respondeu, e agora, né, Elô? E agora, Pier? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É também uma satisfação estar conversando com vocês a respeito desse tema que, de uma forma ou de outra, tem envolvido aí as nossas reflexões, os nossos pensamentos. É muito bom poder bater esse papo franco com vocês. Queria cumprimentar a Daniela, a Tatiane pela organização do evento, deixar um super beijo para a Elô, a todas as demais, todos os demais. Parabéns pelo caráter democrático até desse evento, em que a gente pode debater todas as posições. Eu acho isso muito importante. Antes de falar do que vai acontecer, eu só queria acrescentar a esse desabafo da Elô aqui, que é muito interessante a forma como o direito penal trata os diferentes delitos que, de alguma forma, retratam as diferentes classes sociais, né? E isso em relação à extinção de punibilidade pelo pagamento, mas também em relação à insignificância, né? A gente acabou de ver uma decisão recente do STJ que reconheceu a insignificância nos tributos estaduais, e a gente fez uma pesquisa pela FAPESP há alguns anos, em que a gente buscou na jurisprudência do STJ e do Supremo o que eles entendiam por insignificante nos crimes comuns, no furto, no estelionato, e nos crimes econômicos, notadamente nos crimes contra a ordem tributária. Eu nem preciso dizer que a discrepância foi brutal, porque a gente tem aqui o valor de R$20 mil na esfera tributária, e a gente não tinha nada acima de R$250 no caso dos furtos, crimes comuns. É algo que não se explica nem do ponto de vista do profano e nem do ponto de vista dogmático. É inexplicável isso, a não ser por um corte social na própria jurisprudência. Então, realmente, eu acho que tudo isso tem que ser analisado
de maneira muito crítica. Eu não quero tirar a insignificância dos crimes tributários, não, só quero aumentar a insignificância dos outros delitos, que eu acho que não faz sentido essa dicotomia. Bom, mas tratando do futuro, como já foi dito aqui, eu acho que pela Bettina, a gente está num caso em que pendem embargos de declaração, e mais uma vez, como o Marcos Vinícius disse, não é uma ação concentrada, portanto não tem efeito erga omnes. Embora eu entenda que os juízes certamente vão aplicar a criminalização, mas talvez eles deixem de aplicar os critérios corretivos que foram sugeridos pelo ministro Barroso no seu voto. Então, isso me gera uma preocupação muito grande, porque a criminalização vai ser aplicada. O que não vai ser aplicado, talvez, sejam os critérios corretivos, porque, como a Elô disse, isso não está no texto do tipo penal. Bom, mas o que esperar a partir de agora? Isso já é um fato, talvez os contornos da decisão no julgamento dos embargos de declaração sejam alterados, mas, enfim, isso é um fato dado. De que forma, quais são os desdobramentos disso? Eu acho que um primeiro ponto que eu queria detalhar um pouco mais, a Elô já disse, mas eu acho que isso é importante, é uma mudança brusca de jurisprudência. O que isso impacta do ponto de vista do erro de tipo ou do erro de proibição? Porque, vejam, no caso concreto, o Supremo autorizou o prosseguimento da ação penal. Portanto, nesse caso concreto, ele não reconheceu nem o erro de tipo e nem o erro de proibição. Claro que o Supremo estava fazendo uma análise abstrata e talvez isso possa ser rediscutido no caso concreto, mas ele não fez nenhuma ressalva a respeito disso. Bom, eu estava estudando um pouco, até para a gente fazer esse debate sobre o erro de proibição, e vejam que interessante, até para a gente sair um pouco do que a gente sempre fala, o Roxin, quando ele vai falar nos elementos do erro de proibição, ele diz que também a tolerância de uma conduta por uma instância oficial pode fundamentar já um erro de proibição invencível. Depois, mais adiante, ele diz também se pode confiar em uma jurisprudência uniforme e, na falta de tal, numa opinião absolutamente majoritária. E, por fim, se existe controvérsia na jurisprudência, eu posso usar para fins de erro de proibição a resolução do Tribunal de Superior Hierarquia. A gente tinha uma jurisprudência reiterada no sentido de que não havia crime no não pagamento do ICMS próprio quanto declarado. Portanto, eu posso confiar, até porque muitos comerciantes têm pareceres de tributaristas e de criminalistas nesse sentido. Então, veja, eu tenho não é nenhuma dúvida razoável, é uma certeza de que aquilo não era crime. Portanto, e aqui eu não estou nem discutindo se a mudança abrupta de jurisprudência tem ou não retroatividades para efeitos, se ela é equiparável ou não à lei penal. Eu estou falando aqui de erro de proibição, de excludente de culpabilidade. Eu acho absolutamente pertinente que se discuta e se aplique aqui um erro de proibição diante de uma reiterada jurisprudência que entendia que não havia crime nesse caso concreto. Então, acho que o primeiro ponto para frente que vai ser discutido diz respeito aqui ao erro de proibição. Tá? Que a gente pode entender talvez como um erro de tipo, eu não vou entrar nessa discussão, mas de qualquer maneira, do ponto de vista da proibição, me parece evidente. Em segundo lugar, ultrapassada essa questão, nos casos concretos vai se discutir se incidem ou não aqueles, vamos dizer, elementos redutores da abrangência do tipo penal propostos pelo ministro Barroso. Como eu disse, em primeiro lugar, isso não é vinculante, portanto, ninguém é obrigado a seguir isso. Em segundo lugar, aquele elemento que o Barroso disse, e a Elô aqui repetiu, todos disseram, da contumácia, a mim, com todo o respeito, não me parece nem de longe um elemento de dolo. A gente está falando aqui de tipicidade objetiva. Porque, vejam, dolo, quando eu falo em dolo, primeiro eu concordo com o Elô, nesse caso, eu não estou falando nem dolo de apropriação, é dolo de não pagar. E dolo de não pagar o sujeito tem. Por mais que ele esteja em dificuldade financeira, por mais que seja a primeira vez que ele faz isso na vida, por mais que ele não use isso como uma estratégia negocial, o dolo de não pagar, o dolo de efetivamente praticar aquilo descrito no tipo penal, se eu entender cobrança no sentido literal e não no sentido jurídico, ele tem. Então, com todo o respeito aqui, o elemento redutor é o elemento de tipicidade objetiva e não de tipicidade subjetiva. Eu não estou discutindo dolo, eu estou discutindo o elemento objetivo. Ele é ou não é contumaz? Há ou não há a reiteração? Tá? Aí eu já ouvi algumas discussões dizendo que não.
na medida que o Barroso fez foi criar um elemento normativo, e é um elemento normativo mesmo na norma, que teria um caráter de norma penal em branco. Portanto, enquanto eu não tiver definido o que é devedor curto mais, eu não aplico esse tipo penal. Eu não entendo dessa forma. Para mim, me parece um elemento normativo do tipo penal que, se existisse, seria de livre interpretação pelo juiz e não remetendo a uma norma específica de qualquer instância que seja. Portanto, me parece que, se esse elemento redutor do Barroso existe, e aqui é o meu papel nesse debate, é partir da premissa que ele existe a partir de agora, eu não preciso de norma estadual ou norma federal dizendo o que é quanto mais. Isso o juiz pode perfeitamente interpretar o que é quanto mais ou o que não é quanto mais. Agora, de qualquer maneira, se isso é um elemento implícito do tipo penal, eu entendo que, para isso ser demonstrado, basta eu efetivamente demonstrar que aquela é a primeira ou a segunda ou a terceira vez, porque o Barroso falou em 3 vezes, e Marcos Vinícius, eu conheço bem o método tríplice do Barroso, porque ele realmente sempre usa. Mas enfim, eu não preciso, para excluir esse elemento objetivo de tipicidade, fazer aquela demonstração complexa e sofisticada que eu precisava se fosse uma alegação de inexigibilidade de conduta diversa no âmbito da culpabilidade. Porque, para demonstrar inexigibilidade de conduta diversa, eu preciso demonstrar que efetivamente a minha empresa estava numa situação de penúria tal que eu não tinha outra alternativa a não ser deixar de pagar o fisco. Não é isso que o Barroso exige. O Barroso fala única e exclusivamente em contumácia. Portanto, se eu demonstrar que nos últimos 2 meses eu não paguei, mas lá para trás eu tenho um histórico de pagamento, está resolvido o meu problema, imagino eu, do ponto de vista do tipo penal objetivo. Eu não preciso demonstrar nada além disso. Eu vou resolver esse problema no âmbito da tipicidade objetiva. Mas, enfim, vamos supor que o sujeito seja efetivamente um devedor contumaz. Então, ou seja, a tipicidade objetiva. Na prática, como já foi dito, ainda que isso aconteça, ele, fazendo o pagamento do tributo, extingue-se a punibilidade. Bom, mas e se ele não tiver o dinheiro para pagar o tributo? E aí, falando de questões práticas aqui, eu acho que a próxima oportunidade para esse sujeito vai ser fazer um acordo de não persecução penal. Que eu acho que aí é algo que a gente tem que discutir também, a possibilidade ou não, e aqui entrando mais para uma seara processual, é o acordo de não persecução penal na lógica dos crimes contra a ordem tributária, nos termos do artigo 28A, do novo artigo 28A do Código de Processo Penal. Mas a gente está diante de um crime sem violência e sem grave ameaça, que a pena mínima é inferior a 4 anos. O sujeito se confessar, e eu não vejo problema nenhum nele confessar, e reparar o dano, e aqui vai ter uma discussão grande sobre o que significa reparar o dano no âmbito desse tipo penal, mas eu entendo que reparação no dano significa o principal, mais os juros, mas não inclui a multa, mas essa é uma discussão grande. E veja, ainda reparar o dano principal na medida da sua possibilidade, que é o que diz o Código de Processo Penal, eu posso, então, não ter a persecução penal e converter essa pena numa prestação de serviço à comunidade, com a redução, eu não lembro exatamente de quanto é, eu acho que é 1/3 a 2/3 e alguma coisa do gênero. É evidente que essa alternativa da não persecução penal para esse dispositivo em específico vai gerar uma série de discussões, porque essa denúncia pode vir acompanhada de organização criminosa, pode vir acompanhada da denúncia de lavagem de dinheiro, e nessas situações a não persecução penal fica um pouco mais difícil. Mas talvez uma alternativa seja o sujeito fazer o pagamento do tributo, extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária e depois faz a não persecução penal para lavagem de dinheiro. Enfim, é algo que na prática vai ser muito, muito debatido. E por fim, para encerrar, porque também já estamos avançados aqui na hora, e por fim, ainda que se não houver a não persecução penal, se for para o processo penal, se tudo isso não funcionar, aquele comerciante ainda tem, aí sim, como último elemento, a excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, que é justamente dizer que naquela situação a penúria da empresa é tão grande que ele não tinha alternativa a não ser não pagar o fisco. E aí, nesse caso, ele pode ser reiterado, ele pode ser contumaz, porque aí eu estou falando em excludente de culpabilidade, mas a prova vai ter que ser muito mais robusta. A gente fez, até no escritório, e depois eu compartilho com vocês
um levantamento de todas as decisões do TRF da terceira região aqui sobre inexigibilidade de conduta diversa no âmbito dos crimes contra a ordem tributária. Nem preciso dizer para vocês que a casuística aqui é uma confusão, ou seja, é evidente que essa alternativa é a última alternativa, porque a definição do que é o que não é inexigibilidade de conduta diversa depende do fato concreto, depende do que o juiz entende por inexigibilidade de conduta diversa. Então, aqui a discussão ela é muito menos fixa do ponto de vista conceitual. Mas, enfim, só para jogar essa discussão, porque eu acho que tudo isso a gente também está pensando em perspectiva, o que a gente tem aqui, e veja todas essas oportunidades que são dadas ao devedor, ou aquele que pratica o crime contra a ordem tributária, elas não são oferecidas para o criminoso comum. Isso é fato. Mas, de qualquer maneira, elas existem no âmbito do crime contra a ordem tributária. Então, existem uma série de alternativas que vão ser possíveis de ser utilizadas, ainda que mantida essa decisão. E se não houver uma alteração legislativa, porque existem também em trâmite na Câmara dos Deputados uma série de projetos de lei que visam aí literalmente reduzir o âmbito de abrangência desse tipo penal, ou seja, afastando essa interpretação que o Supremo deu. Mas, de qualquer maneira, se isso não acontecer, há uma série de outras alternativas de fazer com que a incidência dessa decisão não seja tão ampla como se imagina. Mas, enfim, a minha ideia, o meu papel aqui era só jogar um pouco essas questões para discussão, para reflexão. A gente sabe que nada disso vai ser resolvido por agora, mas são questões que vão surgindo ao longo do tempo e é importante que nós possamos antecipá-las para que, efetivamente, a gente tenha menos insegurança jurídica. Dani, Tati, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Nossa, a gente que agradece, Pierre. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso, como sempre. Eu vou passar rapidinho a palavra para a minha querida amiga, companheira, Priscila Pamela dos Santos. A Pri é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária daqui da Ordem. E ela tem pressa para sair, porque ela tem um compromisso na TV Cultura. Ela é muito chique, ela vai gravar um programa ao vivo. E, Pri, já que você vai ter que sair logo que após a sua fala, eu queria emendar e já te passar uma pergunta da Rafaela Reis, que acho que tem tudo a ver contigo. Ela pergunta o seguinte: se essa discussão aqui sobre o não recolhimento de ICMS, sobre crimes tributários, se não traz aqui à tona uma questão da seletividade da lei penal. Eu acho que tem tudo a ver com a sua área de atuação, então por isso que eu já estou jogando aqui a pergunta para você emendar após a sua fala, tá bom? Obrigada, Pri. Está com você a palavra. Boa noite já, vocês me ouvem? Sim? Boa noite a todas e todos. Cumprimento essa mesa virtual na pessoa da minha queridíssima amiga Daniela, agradecendo muito aqui ao convite também da Tatiane, presidente da Comissão de Direito Tributário. Digo que é dificílimo falar depois da minha querida professora Heloísa, porque, nossa, a fala dela contempla exatamente todas as minhas anotações se esgotaram na fala da Elo e, consequentemente, depois na fala do Pierre. Também, claro, o início da Betina trouxe ali toda também uma questão ponto a ponto, que precisaria ser tratado aqui, com as devidas discordâncias da Cíntia, mas também muito boa a fala aqui trazida. O Marcos Vinícius também deu um show aqui para a gente de uma outra visão, mas também entendendo o excesso da aplicação do direito penal. E da Beatriz também, só textos elogios. E Maite, querida, um prazer estar aqui contigo. Enfim, é isso. Eu tinha feito várias anotações para falar da criminalização da inadimplência, se isso cabe ou não ao direito penal, para a gente poder diferenciar ICMS próprio de ICMS-ST, enfim, tinha feito aqui um rol de coisas, mas tudo isso já foi amplamente discutido. Eu acho que ficar falando toda hora mais do mesmo acaba tornando cansativo o nosso debate, não é essa a intenção. Continuo aqui defendendo que no Estado Democrático de Direito a gente não pode usar o direito penal como fonte arrecadatória, né? Não é para isso que ele se presta. Vou falar rapidinho para poder chegar na pergunta da Rafa, mas acho que, enfim, não foi para isso, né, que nós construímos as nossas bases de legislação penal. Concordo muito com a Elo na questão da afronta ao princípio da legalidade. Isso não é um tipo penal completo, ele se remete ali a questões normativas de outras esferas que buscam muito conceitos de direito tributário e que a gente não encontra, não tem complemento
dá uma discricionariedade gigantesca para o julgador ali para poder entender, né, o que é ou não. Essa questão não tá, a gente não está falando de fraude mesmo, mas muito menos de apropriação, já que essa modalidade de ICMS a gente trabalha com débitos e créditos. Só ao final ali da contabilidade daquele período, né, arrecadatório que a gente vai ter, então ali o que de fato é devido ou não ao fisco, o que aquilo ali tinha de custos de empregador, o que ali tinha de custos de aluguel, o que ali tinha de custo de lucro, e o que de fato era custo de tributo para poder ser repassado. Então, a prova disso vai ser muito difícil, e, enfim, é usar o direito penal, mais uma vez, de uma forma para que ele não se destina, para que ele não se presta. E aí, entrando um pouquinho mais na pergunta da Rafa, porque, desculpem, eu realmente estou atrasada, é evidente a seletividade do direito penal, né? A gente verifica furtos de R$20 que encarceram pessoas. No mutirão do IDDD, eu tenho que também fazer as honras ao IDDD, que é o instituto do qual eu sou diretora, que nos move por essa paixão pelo direito de defesa. Ele está fazendo um mutirão agora em parceria com a Defensoria Pública para a questão de pessoas que se encontrem no grupo de risco para a Covid. E você encontra casos de furto, assim, já chegou um caso para o nosso escritório, por exemplo, de furto de uma peça de bicicleta, de uma pessoa que é primária, que está no grupo de risco e que teve pedido de prisão, de liberdade indeferido. Então, assim, que política criminal é essa que nós estamos falando? Né? Aqui não tem princípio da insignificância, aqui nada do que a gente está falando não tem pagamento, eu vou lá, tá bom, eu pago a peça, então, da bicicleta, então, e assim eu não vou ser punido? Não, aqui a gente não fala de nada disso. Né? O nosso direito penal, ele é muito uma forma de controle, e o problema é que ele tem avançado cada vez mais para controle de corpos específicos, de populações específicas, né? Então, a seletividade dele, ela é muito cruel, porque ela acaba por atingir não os maiores, a gente não está falando das fraudes dos grandes sonegadores, com interposição de laranja, com abertura e fechamento de empresas, porque isso já existe, tipo que puna, e ainda assim a gente é muito mais sutil, não é quando nós vamos punir, ou quando nós vamos ter uma persecução penal com relação a isso. Ao passo que a gente tem uma pessoa pega com 2 gramas de maconha e também fica presa, mães com bebês nas suas casas, em que os juízes dizem que, bem, não devia estar traficando, devia estar cuidando do filho, com 2 gramas de maconha, que não é tráfico nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Mas a nossa seletividade entende que aquele corpo é passível de ser o traficante não usuário, porque, geralmente, essas pessoas estão em locais periféricos, tem uma cor muito marcada, não é? A cor negra, e então essas pessoas acabam sendo encarceradas. Então, a nossa política criminal, o nosso direito criminal tem caminhado cada vez mais para essa seletividade e tem caminhado cada vez mais para esse controle de determinados grupos, determinados corpos, né? E, enfim, eu fugi super aqui da questão do ICMS, mas é que tudo foi muito, muito bem exposto, super completa as falas que me antecederam e a pergunta da Rafa, que foi provocativa, eu acho que, enfim, para complementar muito nesse sentido. Não sei se eu corri muito, se eu falei muito rápido, se eu ainda tenho tempo. Não, você pode se mandar, não se preocupe. Até para o jantar do Dia dos Namorados, para o qual estamos todos, né, também apressados. Sim. Mas é isso, foi excelente. Muito obrigada. Com certeza que essa pergunta ia cair como uma luva para você. No final das contas, foi ótimo que a gente fez assim. Deixar você por último para trazer, de fato, essa discussão sobre a seletividade penal, no quanto nosso direito penal é seletivo, né? E no quanto é importante refletirmos sobre os alvos, né? Sobre a clientela básica, né? Das nossas cadeias. Muito obrigada. E viu? só complementando, inclusive assim, até nesse dolo contumaz, que também não está no tipo, que também é uma outra loucura, né, que se coloca aí no corpo da decisão, então a pessoa que foi pega com 2 gramas de maconha, como eu dei de exemplo, como é que eu provo o tráfico? Como é que eu faço uma relação de que ela pratica a traficância? Né? Não tem para ir a contumácia também não serve, eu nem preciso que ela tenha sido 1, 2, 3, que tenha determinada região, nada disso importa. Então, até mesmo esses pequenos detalhes, quando a gente vê, né, na questão da seletividade, fica muito claro. Então, é muito espantoso mesmo que o direito trabalhe tanto nessa forma de controle de determinadas populações. E, enfim, eu sou muito ferrenha contra a decisão, muito de acordo com a posição da Eloy do Pierre, que, enfim, porque não me faz nenhum sentido, não tem tipo subjetivo porque não tem tipo objetivo, né? Falta tudo aí.
É isso, eu preciso deixá-los. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação. Parabéns a todas e todos os palestrantes. Beijo, até mais. Gente, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Pierre, que é uma pessoa anônima que fez. Pierre, ele diz o seguinte, só para a gente também encerrar, temos poucos minutinhos. Uhum. Ele concorda com o fato de que tem que ter um recorte social para aplicação da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Portanto, para fins de interpretação da pesquisa que foi mencionada por você, não seria prudente analisar o potencial econômico da vítima? Na verdade, acho que o que ele quis dizer é o potencial econômico do contribuinte, tá? A não ser que eu esteja equivocada. Porque nos crimes comuns, o potencial econômico da vítima, muitas vezes pequenos comércios, nem de longe pode ser comparado com o Estado. Assim, a comparação em si não seria equânime. Então, eu entendi da pergunta dele que seria importante também analisar, para fins da aplicação da insignificância, o potencial econômico do contribuinte. Porque, às vezes, né, se o STJ aplica lá um valor, um piso, né, de que aquilo pode excluir a punibilidade ou pode não ensejar um crime contra a ordem tributária, para um comerciante aquele piso é muito alto, né? Enfim, essa pergunta do telespectador anônimo. Ok. É que, na verdade, eu acho que tem um problema conceitual em definir essa excludente de qualquer coisa, mas eu acho que de tipicidade, quando a gente fala em crimes contra a ordem tributária, é a partir do valor. Porque eu não acho que isso é insignificância e nunca achei. Até porque, seja qual for o conceito jurídico de insignificância, 20 mil reais, 10 mil reais, não é insignificante. Para quem quer que seja. Pode ser para o Estado, mas é um valor muito alto. Eu entendo que, na verdade, o que há aí é uma composição, ou seja, é uma aceitação da vítima, aqui o Estado, o fisco, entendendo que aquilo, como ele decidiu, porque essa é a lógica, ele decidiu não executar do ponto de vista fiscal aquele valor, então ele, de certa forma, teria aberto mão no plano administrativo e civil da persecução. Pela subsidiariedade, não faria sentido eu ter uma persecução penal. Dentro dessa lógica, eu entendo que nos crimes comuns sem violência ou grave ameaças patrimoniais, com uma vítima identificável, com um titular, se a gente seguir a mesma lógica, se a vítima abrir mão, ou seja, não representar por aquele crime, também não haveria crime. Aqui não me parece uma questão de insignificância, para falar a verdade. A mim me parece uma questão de falta de interesse da vítima na persecução, que vale para o Estado físico, mas também pode valer para eu como vítima do furto do meu carro. Ou seja, talvez a lógica aqui seria transformar todos os crimes comuns patrimoniais sem violência ou grave ameaça em condicionados à representação da vítima. Eu acho que essa seria um pouco a lógica. Perfeito, até porque agora o estelionato ele tem essa possibilidade de representação da vítima. Acho que é um caminho interessante, né? Acho que se ampliar para todos os demais crimes contra o patrimônio, né, e incluindo-se também os crimes contra a ordem tributária, acho que é uma solução de política criminal bem interessante. Mas, mais uma vez, é isso, o direito penal sendo usado para solucionar questões envolvendo a tributação. Ô Dani, só para complementar, na Itália, muitos anos atrás, na reforma, eles transformaram o furto também em ação, na verdade, privada. Todos esses. É estranho terem escolhido só o estelionato, né? Bem estranho. Porque assim, a vítima ela tem que ser empoderada mesmo, né? A vítima do crime contra o patrimônio, porque o interesse é dela, de mais ninguém. Tati, tem pergunta aí para o pessoal da área tributária? Como é que estamos? Então, nós tínhamos, a Betina respondeu, né? Pelo menos duas delas, que eu acho que foram as perguntas... por escrito. Exato. E eu acho que a gente está ótimo, acho que o debate foi incrível, democrático mesmo, com vários pontos de vista, que é exatamente o nosso objetivo. Foi excelente, eu estou muito feliz. Eu também, gente. Podemos ir felizes para o jantar do Dia dos Namorados, né? Gente, ou para sexta-feira também, né? É verdade, sextou, né? Maitê, querida, quer falar alguma coisa aí? Vamos lá, VP, a minha VP querida que está aqui com a gente compondo a mesa.
Obrigada, Dani, obrigada a todos. Parabenizo, só quero parabenizar mesmo, foi muito rico o debate do ponto de vista penal e tributário. Acho que é um tema que vai demandar ainda novas discussões a partir da modulação do julgado, quando tivermos o inteiro teor e, enfim, das novas, dos pretensos embargos e declaração que certamente virão. Quero agradecer, Dani, também pela honra de compor a mesa, ela me convidou para estar ao lado dos senhores aqui, é uma honra mesmo. Eu iria fazer uma colocação bem rápida, mas eu sei que nosso tempo é curto, e também é para o Pierre, novamente. Eu li um artigo, acho que de alguns meses, salvo engano, Pierre, que você mencionava, e essa decisão, ela vai estimular, né? Porque, na verdade, aquele que declarava que agia com transparência, ele só era um inadimplente, hoje ele é um criminoso, né? Então, isso, queria só ouvi-lo rapidamente sobre essa colocação, que eu acho interessante trazer aqui para a nossa reflexão, enfim, para fechar. Muito obrigada. Artigo do Pierre na Folha, maravilhoso. Vou ser bem rápido. É claro que isso é uma futurologia também, né? Um exercício de futurologia, mas eu imagino aqui, do ponto de vista do contribuinte, é claro que uma parte do contribuinte vai pagar, até com preocupação de uma ação penal, ele vai pagar. Agora, se a gente for pensar no contribuinte que não tem condições, ou que tem dificuldades, e que tem dificuldades há muito tempo, e, portanto, ele tem dificuldades para pagar, ele de certa forma, quanto mais, eu entendo que esse contribuinte, para não correr risco, ou até para dificultar, porque, no fundo, eu vou precisar ter um lançamento e saber o quanto ele está devendo para que, efetivamente, eu tenha esse valor, porque na hora em que ele declara, ele está lançando o tributo. E até para poder utilizar aquele trecho do voto do Barroso, que diz que a Ilot destacou muito bem, que eu preciso demonstrar que efetivamente eu cobrei do consumidor, e o Barroso diz que se isso não ficar demonstrado, eu não tenho esse crime de apropriação, simplesmente ele não vai declarar. Em vez de ele não vai declarar, por quê? Porque ele vai criar uma série, ao não declarar, ele cria uma série de obstáculos para a administração tributária, uma série de argumentos do ponto de vista até penais. Vai precisar de um lançamento, vai precisar de um cálculo, ele não está mais confessando o quanto ele deve. Então, eu acho que tem uma série de questões aí que talvez impliquem num aumento Até porque o Barroso, quando ele vota, ele fala, vocês sabem bem, o ICMS é o tributo mais sonegado. Ele é sonegado porque eu declarava e não pagava. Agora que eu tenho essa questão criminal, talvez ele seja menos sonegado, porque vai ficar mais difícil apurar o número de sonegadores. Mas, enfim, é só um exercício de futurologia também. Mas obrigado pela leitura do artigo, vai ter. Tati, vamos encerrar então, agradecendo aqui aos nossos convidados. Agradeço muitíssimo. Eu já te passo a palavra, Dani, a todos os palestrantes, a todos os presentes e participantes, e também a Daniela pela parceria, que seja a primeira de muitas. Será sim. Foi muito bom, né, Tati, a gente trabalhar juntos nesse evento que demorou para sair, mas foi parido. Mas saiu. O filho nasceu bonitinho. Bom, gente, então boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Bom descanso para todo noite. mundo. Bom dia, Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite.